Nós vamos ser edificados pela leitura da palavra de Deus, Filipenses capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 11 de Filipenses 3. Nós temos feito a exposição deste livro, desde o capítulo 1, versículo 1, e temos seguido semanalmente, e chegamos ao capítulo 3. Versos do 1 ao 11, diz-nos assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele, e não tendo justiça própria, que procede da lei, senão aqui é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, é a palavra do Senhor. Meus amados, eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, em Filipenses capítulo 3. Você pode procurar na sua Bíblia, você pode procurar na internet, você pode abrir no aplicativo, enfim, Filipenses 3. Todos que são membros da igreja sabem do quanto o pastor ama a poesia, a literatura, as manifestações de arte as mais diversas, em razão não apenas do gosto e do envolvimento com a teologia, mas também pelo envolvimento com as letras, né? E é assim também com a 7ª arte, né? O pastor sabe, vocês sabem que o pastor gosta muito de cinema, é um cinéfilo, né? Eu gostaria de falar rapidamente, à guisa de introdução, de um filme que marcou a minha vida, chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Você já deve estar assim, eu também gostei, pastor. Tiaguito, você gostou? Tiaguinho está aqui, diácono Tiago Trindade. Gostou, meu filho? Sociedade dos Poetas Mortos, para mim, foi um filme que marcou minha vida. É um filme de 1989, final da década ali, dos anos 80. E a Sociedade dos Poetas Mortos, então, tem no seu enredo a seguinte história. Havia uma escola muito tradicional, a Academia Welton, que formava os melhores alunos para o direito e para a medicina em Harvard. É uma escola extremamente tradicional, se fundamentava em 4 pilares: a tradição, a honra, a disciplina e a excelência. E aí, um dos seus ex-alunos, e agora professor de literatura, tinha que ser, né, meu irmão? Professor de língua e de literatura, sempre marcando a história da humanidade. John Keating, ele foi aluno da escola e agora professor de literatura. Ele é contratado para dar as suas aulas nesta escola bastante tradicional. Essa escola tinha uma pedagogia muito rígida. O seu uniforme lembrava até um pouco aquela questão militarizada, muitos brasões.
Alunos sempre muito bem comportados, sempre muito bem assentados. E este professor Keating, ele chega lá com uma filosofia de ensino diferente. Ele ensina carpe diem, aproveite o dia, curta o dia, faça dele um momento maravilhoso. Mas não apenas isto, num dado momento, o professor pedia para os alunos ficarem de pé sobre as carteiras, a fim de que eles enxergassem a vida por um outro ângulo. Este professor também incentivava a que eles produzissem poesias de forma livre, espontânea, sobre a existência, sobre o mundo. E começou a explicar para eles sobre o verdadeiro conhecimento, sobre a busca deste conhecimento, da produção do conhecimento, não apenas da recepção de conhecimento. Começou a explicar sobre isto. E os alunos já envolvidos com esta dinâmica, então, acham um anuário antigo, do tempo em que agora o professor de literatura fora aluno. E neste anuário eles descobrem uma fraternidade chamada Sociedade dos Poetas Mortos. E os alunos então pressionam o professor Keating para que ele fale o que é isto, e ele fala, olha, esta Sociedade dos Poetas Mortos era algo que eu fazia com os meus amigos. Nós íamos para cavernas para recitarmos poesia. Nós íamos para as cavernas para encenarmos peças teatrais as mais diversas. E inspirados por isto, os alunos então resolvem também refazer esse caminho e criar uma nova Sociedade dos Poetas Mortos. E começam então a difundir a poesia, a arte teatral. E inclusive um dos alunos, então, Neil, decide fazer uma peça, fazer parte de um grupo teatral que ia encenar Sonhos de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. E o pai, muito repressivo, diz que não, e esse menino então se suicida. E a direção da escola incita os alunos a colocarem a culpa no professor Keating. E ele então é acusado de subversão e é demitido. E no último momento, e aí é um final épico, se você está recebendo o spoiler deste filme e você não assistiu, você está atrasado, porque este filme é de 89. No momento épico em que ele vai pegar os seus pertences na sala de aula, aquele que era o diretor da escola, agora tinha sido colocado na posição de professor substituto de literatura, e o expulsa grosseiramente. Este que era o diretor e agora o novo professor de literatura expulsa o professor Keating. E ele então, saindo da sala, um de seus alunos fala uma frase que é um poema escrito em 1865 de Walt Whitman. A frase é: "Oh Captain, my Captain", e fica de pé sobre a sua cadeira. E outros amigos começam a ficar de pé sobre a cadeira. E o professor então tem o recorte, a câmera foca bem o rosto do artista, do professor, que naquele momento encenou de fato, ele passou a ser o professor Keating. Ele viveu aquela cena com a alma, porque ele está expressando isto nos olhos, o Robin Williams. Quando os alunos dele ficam de pé, ele simplesmente olha para os alunos com uma esperança, com um orgulho, com gratidão, com a certeza de que aquilo que ele viveu e que aquilo que ele ensinou valeu a pena. E este final épico, então, marca a importância do conhecimento passado e do quanto o conhecimento liberta. Esse filme marcou a minha vida. O conhecimento, de fato, é muito importante.
E no texto lido, no texto de Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo também está falando de conhecimento. E de um conhecimento divinamente importante. No entanto, o conhecimento que o apóstolo Paulo faz menção, aqui ele faz menção, não é apenas capaz de agregar domínio sobre um respectivo assunto, sobre uma perspectiva escolar. O conhecimento a que Paulo se refere é o conhecimento que pode gerar vida, transformações, mudanças. Ele fala do conhecimento de Cristo. O apóstolo Paulo, agora no início do capítulo 3, começa a falar, então, desta transformação pela qual passa aquele que conhece a Cristo. E ele enfatiza a necessidade que nós temos de conhecer a Jesus e do quanto esse conhecimento é sublime. E ele começa lá o seu texto, no versículo 1, dizendo quanto ao mais. Esse quanto ao mais é uma expressão de epístola das mais diversas, usada em diversas outras, por exemplo, em Gálatas, para dar assunto, um tom final a um determinado assunto. Ele fala, então, fechando, finalizando a nossa conversa neste momento desta carta, alegrem-se no Senhor. Paulo, então, no versículo 1, enfatiza isto. E é lindo ele dizer assim, olha, eu não estou desgostoso, eu não fico chateado por repetir as mesmas coisas para você, porque no capítulo 3, nós, olhando para os capítulos anteriores, vemos que Paulo já tinha falado de alegria em Deus. E o apóstolo Paulo fala, eu não fico desgostoso com isso não, porque falar disso para vocês gera segurança para vocês. E aí parece que seja o apóstolo Paulo escrevendo, porque isso foi escrito, é uma carta, enviada por Epafrodito à igreja que se reunia na cidade de Filipos. Seja ele escrevendo ou ditando para que alguém escreva para ele, parece que neste momento, depois do versículo 1, alguém fala assim para ele, olha, Paulo, não sei se você está sabendo, a igreja que está lá em Filipos está sendo assediada por líderes que estão dizendo que o conhecimento de Jesus não é o suficiente, que eles precisam de mais coisas, eles precisam cumprir a lei, eles precisam da circuncisão, eles precisam de uma infinidade de rituais além de Cristo. E aí aquele momento inicial do versículo 1, de uma emoção boa, passa a ser um momento de chateação, de ira do apóstolo Paulo no verso 2. Então parece que os humores são transformados do verso 1 para o verso 2, e ele então fala assim, olha, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, dos maus líderes, dos maus pastores, acautelai-vos da falsa circuncisão. E ele segue no verso 3, porque nós é que somos a circuncisão. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, aquilo que a lei mandava fazer, o rito, a ritualidade, o ritualismo, a religiosidade, tudo isso foi vencido, basta que você conheça Cristo. Por isso que ele diz, nós é que somos a circuncisão. Quando o Senhor corta de nós, tira de nós aquilo que Ele não quer que esteja em nosso coração, esta é a verdadeira circuncisão, e é disso que fala o verso 3. E o apóstolo Paulo começa então a dizer algo para que a igreja de Filipos pudesse passar a estes falsos líderes. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, olha, fale para esse povo aí, que está dizendo, está colocando um jugo sobre vocês, um peso sobre vocês, de que vocês precisam de Jesus, de mais um monte de coisas. Diga para eles que eu poderia até me orgulhar dos rituais. E ele começa a dar então aquilo que o século 21 chamou de carteirada. O apóstolo Paulo, no verso 4, diz assim, ó, eu poderia me orgulhar da minha carne, eu podia confiar naquilo que eu faço, naquilo que eu sou. E o verso 5 ele começa, eu fui circuncidado, no verso 5, eu fui circuncidado no 8º dia, como mandava a lei. Eu sou da linhagem de Israel, eu sou filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou raiz, como dizem os nossos jovens. Eu sou da tribo de Benjamim, uma tribo extremamente importante, que se manteve leal à descendência de Davi.
hebreu de hebreus. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, os meus pais são hebreus. Eu não sou filho de mistura, não. Porque esses que colocavam esse peso na igreja, eles não eram assim. Isto era algo muito valorizado neste contexto. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu sou hebreu de hebreus. E isto é tudo aquilo que ele recebeu dos pais. Mas a partir de agora, no final do verso 5, ele diz, aquilo que ele fez. Quanto à lei, eu sou fariseu. Ou seja, eu sou um observador da lei, eu sou um exímio cumpridor de tudo. E aí segue o verso 6. Quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja. Quanto à justiça na lei, ninguém achou erro em mim, eu sou irrepreensível. O apóstolo Paulo está dizendo, esse pessoal que está dizendo que confia na carne, nos rituais, na religiosidade, eles não podem falar, porque não tem competência para isso. Eu, apóstolo Paulo, até poderia. E aí o verso 7 fala de algo lindo, emocionante. E o apóstolo Paulo começa com uma conjunção adversativa, mais, que coloca em evidência tudo aquilo que está depois do mais. Ele dá essa carteirada anterior e ele coloca o mais, e nós sabemos que a conjunção coordenativa adversativa lança luz e potência argumentativa ao que está depois. Ele diz mais. É como se ele dissesse, presta atenção no que eu vou dizer a partir de agora. O que para mim era lucro, o que para mim era sublime, era maravilhoso, era status, eu considerei perda por causa de Cristo. Tudo isso que eu sou e que eu fui, para mim não é nada. Eu considero, no verso 8, sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Fantástico. Ele está dizendo, eu troco tudo isso simplesmente por ter conhecido a Cristo. Eu tirei tudo isto, toda esta roupagem, todo este invólucro que ocupava o primeiro lugar na minha vida, tudo isso eu deixei de lado, somente por conhecer a Cristo. O meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e a considero refúgio para ganhar a Cristo. E esta palavra refúgio no grego, ela é imprópria para o púlpito. Porque o refúgio é aquilo que nós usamos para jogar na terra, para que as plantas cresçam com mais força. É como se ele dissesse, aquilo que para mim era autopiedade, era autojustificação, era o invólucro da religiosidade, tudo isso para mim é lixo. É adubo. Porque para mim o que importa é conhecer a Cristo. E o verso 9 diz, e ser achado em Cristo. E não tendo justiça própria, que procede da lei, diz que alguém pode fazer, mas que procede da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, naquilo que Jesus fez. E o verso 10, então, para conhecer a Cristo. E para conhecer o poder da ressurreição. E para conhecer a comunhão nos sofrimentos de Cristo. E para ser parecido com Cristo, inclusive na sua morte. E o verso 11 encerra esse texto lido. Para dizer o seguinte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que você conhece de Cristo? Qual é o seu conhecimento de Jesus Cristo? O conhecimento que você tem de Cristo é tão somente um marco epistemológico que divide a história em duas partes, antes e depois de Cristo? É aquilo que você aprendeu lá nas aulas de história? O seu conhecimento de Cristo diz respeito apenas àquilo que você teve contato em algum momento da vida, em razão de vivermos numa sociedade católico-cristã? O seu conhecimento de Cristo diz respeito apenas àquele quadro da última ceia? O seu conhecimento de Cristo tem a ver apenas com uma Bíblia aberta na estante da sua casa?
O seu conhecimento de Cristo tem a ver apenas com uma visita que você fez a alguma igreja, alguma religião, que em algum momento esbarrou nesse nome. É esse o seu conhecimento de Cristo? Preste atenção no que o pastor vai te falar. Se o conhecimento que você tem de Cristo não gerou mudanças, transformações, metamorfoses profundas, se não trouxe paz, se não ressignificou a sua vida, se não te inundou de esperança, você não conhece a Cristo. Você não conhece o meu Cristo. Você não conhece o Cristo que salvou a humanidade. E é por essa razão que eu quero destinar a reflexão de hoje ao conhecimento de Cristo. É sobre isso que eu quero conversar com você. O conhecimento de Cristo. Em primeiro lugar, eu quero fazer você gravar o seguinte: que o conhecimento de Cristo nos livra dos rituais vazios. O conhecimento de Cristo nos livra dos rituais vazios. Olha o que dizem os versos 2 e 3. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos alegramos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O apóstolo Paulo então expressa toda a sua indignação com aquele grupo que queria colocar o jugo de uma religiosidade sobre a igreja que se reunia na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que têm intimidade com Cristo, aqueles que têm acesso à pessoa de Cristo, precisam apenas crer nele, precisam apenas dar fé nele e de nada mais. Estes que oprimiam a igreja de Filipos diziam que Cristo não era o suficiente, acreditar em Cristo não era o bastante, ter fé na vida, na obra, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo não era o suficiente. E o apóstolo Paulo está dizendo: igreja de Filipos, conheçam a Cristo, porque se vocês conhecerem a Cristo, este tipo de discurso não vai tocar vocês, porque conhecer a Cristo nos livra dos rituais vazios. E o apóstolo Paulo compara numa metáfora bonita, poética, estes que faziam isto com a igreja, a cães, acautelai-vos dos cães. É interessante que o verbo repetido, acautelai-vos, na verdade em língua portuguesa, todas as vezes que nós repetimos um vocábulo, nós estamos enfatizando-o em grau superlativo. E o apóstolo Paulo fala no verso 2, acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: tenham cuidado com estes cães. E talvez você que tenha um petzinho hoje, um cãozinho muito bonitinho, você fale: pastor, que coisa feia. O apóstolo Paulo chamou de cães. Ora, esta concepção que temos hoje dos cães, inclusive como seres que podem morar nos nossos apartamentos e que são cuidados e que são acarinhados, não era assim neste século, não era assim neste contexto. Os cães viviam em matilhas e reviravam lixo e atacavam pessoas e atacavam animais. E o apóstolo Paulo então fala que esses que querem impor algo diferente de Cristo são como estes cães que estão atacando a igreja e fazendo mal à igreja. E no verso 3, o apóstolo Paulo fala: olha, a circuncisão que de fato importa é aquela que acontece no coração, não aquela que acontece no físico, na carne, mas aquela de abandonar coisas pelo conhecimento que temos de Cristo. O conhecimento de Cristo nos tira, nos livra de rituais vazios, nos livra de superstições, nos livra de florais,
nos livra de banhos religiosos, nos livra de passes, nos livra de peregrinações as mais diversas, nos livra de autoflagelos, nos livra da religiosidade aparente. O conhecimento de Cristo nos coloca na seguinte condição: você precisa crer em Jesus Cristo e apenas nele. Quando nós conhecemos a Cristo, nenhum desses rituais vazios ocupam um lugar no nosso coração. Nenhum desses rituais vazios pode fazer parte da nossa vida. Nada, nem ninguém podem ocupar. O presbiterianismo não ocupa esse lugar. Quando nós conhecemos a Cristo, Ele é o soberano, Ele é o sublime, não há outro. A catedral presbiteriana, a despeito de linda, irmãos. A nossa igreja é linda. Se você está nos visitando, vem aqui quando acabar a quarentena. Mas ela não ocupa o primeiro lugar. Porque estar aqui, como que batendo o cartão todo domingo, ficar de joelhos aqui, nas orações dominicais, e não dar continuidade nisto, de segunda a sábado, é um ritual vazio, é ausência de conhecimento de Cristo, é religiosidade tão somente. Estar aqui, ter o nome no hall de membros, não basta, irmãos. Você precisa conhecer Cristo. Você precisa ser transformado por Cristo. Você precisa ser impactado pela obra de Cristo. Você precisa pensar como Cristo pensava. Você precisa sentir como Ele sentia. Você precisa falar como Ele falava. Você precisa ser impactado por esse conhecimento. Eu tenho medo da religiosidade. Quase que um medo maior do que os outros pecados. E explico. Porque o religioso é alguém vacinado contra o arrependimento, entende? É pior do que imoralidade, irmãos. Porque se você chegar para um imoral e disser: olha, você precisa se arrepender da sua vida, você precisa se arrepender dos seus pecados. Se você chegar numa carceragem e dizer: olha, vocês precisam se arrepender por vocês serem assassinos, por vocês comercializarem aquilo que não pode ser comercializado, porque vocês assaltaram a mão armada, eles possivelmente cairão de joelhos e se arrependerão. Mas se você faz isso num ambiente de religiosos, eles são vacinados contra o arrependimento. E esta não é uma ideia minha. Esta é uma ideia do próprio Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 11, versos 23 e 24, o Senhor, se dirigindo a religiosos de sua época, fala o seguinte: e você, Cafarnaum, falando de um lugar onde o Senhor operou muitos milagres, e você, Cafarnaum, será levada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, o lugar das orgias, lembra do Antigo Testamento? Tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Isso geraria arrependimento a Sodoma. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você, Cafarnaum. O Senhor está dizendo: a imoralidade de Sodoma poderia ser consertada se a Sodoma fosse pregada a palavra do conhecimento de Cristo. Mas aos religiosos de Cafarnaum, vacinados contra o arrependimento, não. Eles em alguma medida acreditam que a religiosidade aparente promove neles um senso de justiça. É exatamente por isso que estou dizendo. Você sabe qual é o padrão de ser da gente? Não existe, nem nunca existiu, um padrão reformado, um padrão calvinista, um padrão presbiteriano. Nunca existiu outro padrão que não
o de 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Conhecer a Cristo nos livra de rituais vazios e nos dá conhecimento dele. É lógico que eu quero que você esteja aqui no templo. É lógico que acabando a quarentena eu quero te abraçar, aquele abraço de quebrar a costela, sabe? Mas não basta estar no templo. Nós precisamos conhecer o Senhor Jesus Cristo. Isto nos livra de rituais vazios. Em segundo lugar, conhecer a Cristo redefine a nossa identidade. Os versos de 4 a 9 são aqueles versos que retratam a carteirada do apóstolo Paulo, dizendo: eu poderia me orgulhar na carne. Mas de forma específica, os versos 8 e 9 dizem assim: sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para conseguir a Cristo, e ser achado nele, não apenas tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Conhecer a Cristo redefine a nossa identidade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja de Filipos. Tudo aquilo que eu recebi dos meus pais, tudo aquilo que eu alcancei por esforço, seja ter sido circuncidado, seja ser da linhagem de Israel, seja ser da tribo de Benjamim, seja ser hebreu de hebreus, que é aquilo que ele recebeu como herança dos seus pais, seja ser fariseu, seja ser zeloso e até perseguidor, seja ser irrepreensível, tudo isso eu joguei fora. E eu tenho uma nova identidade. Eu tenho um novo jeito de ser. Eu tenho uma redefinição da minha identidade por causa de Cristo. O que acontece, queridos, é que nós precisamos aprender isto hoje. Nós precisamos ressignificar a nossa existência e valorizar aquilo que precisa ser valorizado. Redefinir aquilo que somos e aquilo que temos, porque você não é colocado num lugar superior pelo tempo que você tem de catedral, pelo tempo que você tem na fé evangélica. Você não é alocado num outro patamar em razão do seu sobrenome, em razão dos seus antecedentes, em razão dos seus antepassados. E quando nós conhecemos a Cristo, nós compreendemos perfeitamente isto, e julgamos tudo isto como aquilo que deve ser desprezado, quando na verdade o que precisa ser valorizado é tão somente o conhecimento de Cristo e a sublimidade da sua presença. Impressionante como o coração humano prioriza aquilo que Deus não faz a menor questão de priorizar. Mas ter conhecimento de Cristo nos coloca neste lugar. Ter conhecimento de Cristo fala para nós: não interessa o que você tem no banco. Seja você milionário ou paupérrimo. Seja você um grande doutor, um acadêmico, com diversos pós-doutorados, seja você um analfabeto. Seja você alguém que é brasileiro daqui, criado da terra, seja você que é um estrangeiro que precisa ser acolhido. O que interessa é conhecer a Cristo. Tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos por nós mesmos é secundário. O apóstolo Paulo fala aquilo que era prioritário para ele. E a prioridade era conhecer a Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você.
Se você está agora pensando que eu estou pregando salvação na catedral, você está enganado. Se você está achando que eu estou pregando a salvação na Igreja Presbiteriana do Brasil, você está enganado. Salvação tem um nome só: Jesus Cristo de Nazaré. E o que você precisa? O que você precisa? Você não precisa de água, de um copo de água em cima da televisão. O que você precisa? Você não precisa esvaziar sua conta bancária e trazer para cá. O que você precisa? Você não precisa vender as suas coisas e trazer tudo para a igreja. Você não precisa alimentar os cães do século 21. Você precisa de fé em Jesus. Você precisa dizer para o Senhor: Senhor, eu acredito que o Senhor morreu na cruz do Calvário e ressurgiu e há de voltar para me buscar. E quando este conhecimento sair da sua cognição e chegar ao seu coração, isso vai gerar uma transformação tal que você vai ressignificar a sua existência, vai ressignificar a sua identidade e vai dizer: para mim, o viver é Cristo, e se eu morrer, é lucro. Tudo que temos deve ser colocado de forma secundária diante do conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo muda o nosso caráter. O péssimo pai passa a ser um bom pai porque ele conhece a Cristo. O marido adúltero deixa de adulterar porque ele conhece a Cristo. A esposa que mente deixa de mentir porque conhece a Cristo. O cidadão que nega impostos, que sonega, que burla, que rouba, que mata, ele deixa de fazer isto porque conhece a Cristo. E alguém pode me dizer: pastor, mas eu conheço alguém que é crente e continua com essa vida aí que o senhor está falando. Deixa eu dizer uma coisa para você: ele pode ser membro de alguma igreja, mas se ele não está em constante transformação, ele não é um conhecedor de Cristo. Porque conhecer a Cristo transforma o nosso caráter de dentro para fora. Conhecer a Cristo te faz alguém amoroso. Conhecer a Cristo te faz alguém que dói com a dor do outro, que sente, que chora, que sorri com alegria, que trata bem, que traz uma palavra boa e que vê o Senhor como o primeiro da sua vida e que tudo aquilo que você faz é tão somente consequência de conhecer ao Deus eterno. E em terceiro e último lugar, conhecer a Cristo planta em nós um novo propósito, uma nova finalidade. Os versos 10 e 11 dizem assim: para, final, uma partícula final, uma partícula de finalidade, para o conhecer, para conhecer Jesus, e para conhecer o poder da ressurreição, e para conhecer a comunhão dos sofrimentos, conformando-me, tomando a forma com Cristo na sua morte, e para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Existe uma finalidade. Existe um novo propósito quando a gente conhece a Cristo. Paulo agora está falando de algo extremamente importante. O fato de nos tornarmos pessoas que conhecem a Cristo não colocam os nossos olhos no aqui, no agora, no andar errante do chão da terra. Não apenas isto, não apenas ressignifica aquilo que nós vivemos aqui, mas nos levanta os olhos para olhar para o futuro com esperança. Por isso que todos aqueles que morrem no Senhor, morrem nesta esperança. E acredite você, nela ou não, haverá um dia em que todos nós vamos ressurgir dos mortos. Haverá o dia em que o Senhor voltará dos céus. As trombetas hão de tocar. E nós ouviremos o nosso nome e iremos ao encontro do Senhor nos ares.
Nós vivemos com um novo propósito. O sucesso é bom. As realizações são boas. Comprar bens materiais é fantástico. Alcançar proeminência acadêmica é demais. Constituir família, amar pessoas, maravilhoso. Mas eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É o texto do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. O que acontece, queridos, é que nós temos um novo propósito. E o verso 10 diz, é o propósito de conhecer. É prosseguir conhecendo. Se alguém disser para mim, quem é Jesus para você? Eu digo, é o meu Salvador. É o meu amigo, é o meu Senhor. É aquele que morreu por mim, que ressurgiu dos mortos e que haverá de voltar para buscar a sua igreja, dentre os quais eu, em nome de Jesus. E alguém pode dizer, então você conhece perfeitamente a Cristo, conhece plenamente a Cristo, e eu digo, não, porque este que é o meu amigo, a quem eu conheço, eu prossigo conhecendo todo dia. Este é o desafio, este é o propósito da minha vida. Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom pastor, eu sou um bom qualquer coisa que eu faça, porque eu sigo no propósito de continuar conhecendo a Cristo, entende? Eu não sou bom em alguma coisa por méritos meus, eu sou bom em alguma coisa como consequência de continuar conhecendo a Cristo, por abraçar para mim esse novo propósito. É isso que está escrito no verso 10. Para o conhecer. Então esse propósito é pessoal. Não adianta você dizer, meu pai era crente, meu marido é crente, minha mãe é crente, meu filho é crente, eu gosto da igreja, eu vou lá de vez em quando. Não, tem que conhecer Jesus. E esse é um aspecto pessoal. É num relacionamento íntimo, é saber que você fala com Ele. Mas o texto segue, dizendo que esse propósito é poderoso. É para conhecer o poder da ressurreição. O poder que atuou em Jesus, ressurgindo dos mortos por meio do Espírito Santo. É este poder que nós vivemos, é nele que nós existimos. É um propósito poderoso. É por essa razão que aqueles que conhecem a Cristo oram por enfermos. E segundo o poder do Senhor, muitos deles são curados. É por isso que aquele que conhece a Cristo dá ordem a espíritos malignos e eles são expulsos de pessoas oprimidas pelo diabo. É por isso que aqueles que conhecem a Cristo caminham a despeito das dificuldades, mas caminham fortes e rijos, porque o propósito para a nossa vida é um propósito poderoso. Mas é também um propósito pesaroso, penoso, causticante, doído. Porque o texto diz assim, é para conhecer a comunhão nos seus sofrimentos. Ou alguém acha que viver dessa forma nessa terra não vai espantar ninguém, não vai escandalizar ninguém. O apóstolo Paulo está dizendo, se tiver que sofrer por esse propósito, devamos sofrer assim. Esse é o nosso propósito. Para quem ainda não entendeu claramente, o nosso propósito é parecer com Jesus. O nosso propósito é ser semelhante a Jesus. É por isso que você existe. Eu não existo prioritariamente para ser pastor. Você não existe prioritariamente para ser presbítero, diácono, membro da catedral há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos. Você existe para ser parecido com Jesus, é para isso. E me espanta o quanto esse assunto tem sido pouco falado nas nossas rodas de conversa. Nós falamos de tudo. Mas do quanto nós devemos parecer com Jesus, este assunto não vem muito ao caso. Nós criamos normas, obedecemos regulamentos,
abraçamos um tipo de teologia, abraçamos uma forma de governo, e tudo isso é bênção, irmãos. Mas em primeiro lugar, o nosso propósito é parecer com Jesus. É isso que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8, no verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Nós falamos de predestinação, nós presbiterianos, aleluia, louvado seja Deus, somos predestinados antes da fundação do mundo, o Senhor nos amou, glória a Deus. Mas para quê? Só para salvação? Só tem um aspecto soteriológico, é só para salvação. O Senhor nos predestinou para salvação, mas enquanto a glorificação não chega, enquanto o Senhor não nos leva ao céu, enquanto o Senhor não vem buscar a sua igreja, tem um para neste versículo. É para quê? É para sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus. Esse é o propósito. Não existem dentro do corpo de Cristo aqueles que escolhem, não, eu quero parecer com Cristo, eu não quero parecer tanto. Não há possibilidade. E conhecer a Cristo nos apresenta esse novo propósito. Sendo assim, queridos, você lembra o que transformou a perspectiva dos alunos na Sociedade dos Poetas Mortos? Pensou que eu tinha esquecido, né? O que transformou a vida daqueles alunos com relação à arte, com relação à literatura, com relação à poesia, com relação ao teatro, foi o conhecimento. Que bênção ter conhecimentos nas mais diversas áreas de atuação. Mas tem um conhecimento que muda a sua vida, que é o conhecimento de Cristo. Eu não quero falar do John Keating, que foi o professor da Sociedade dos Poetas Mortos. Eu quero falar do mestre por excelência, Jesus Cristo. Nós só podemos viver felizes num mundo caótico, porque nós conhecemos a Cristo. Porque Ele nos livra dos rituais vazios. Ele nos livra da autojustificação. Ele nos livra daqueles momentos de álcool e de drogas, que a gente precisa fazer uso dessas substâncias para dar conta das nossas emoções. Ele nos livra disso. Ele nos livra das madrugadas abraçadas a garrafas, cercados de amigos falsos. Ele nos livra daquelas visitas a religiões as mais diversas. Ele nos livra de rituais vazios. Ele nos livra de enxergar a igreja como um lugar em que se bate ponto uma vez por semana e se vive de qualquer jeito. Conhecer a Cristo nos livra de rituais vazios. Conhecer a Cristo redefine a nossa identidade, redefine quem nós somos, redefine aquilo que priorizamos, redefine aquilo que de fato importa para nós, redefine as lentes que nós usamos para enxergar a vida. Conhecer a Cristo planta em nós um novo propósito, o propósito de parecer Jesus, de ser Jesus para o vizinho, de ser Jesus para a esposa, de ser Jesus para o marido, de ser Jesus para os filhos, de ser Jesus para o amigo. De fazer às vezes, sabe, cristão, de fato, ser um pequeno Cristo. Mas mais do que isso, o verso 11 fala que conhecer a Cristo apresenta para nós uma esperança futura na glória. Se você conhece a Cristo, você sabe que você pode morrer hoje, porque você sabe onde você abre os seus olhos. Eu sei. Se eu infartar aqui neste púlpito agora,
eu sei que eu abro na companhia do meu Senhor. O verso 11 fala dessa esperança. Se você vive desesperançado, sem saber para onde ir, não tem faltado nenhum outro conhecimento. Tem faltado apenas o conhecimento de Cristo. Que o Senhor te abençoe com este conhecimento hoje. Que você seja, em razão desse conhecimento, livre de rituais vazios. Que você receba nele uma nova identidade. E que você receba da parte dele uma nova razão de existir, um novo propósito. A fim de que nós estejamos juntos, aguardando a sua volta, para vivermos a esperança no céu. Que Ele nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.